Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de pessoas afortunadas. Nós podemos citar aqui como exemplo Abraão, que foi o homem que Deus escolheu para ser o pai da nação de Israel. Podemos também citar o exemplo de Salomão, que teve o grande privilégio de ser o construtor do templo de Deus. E aí, no outro exemplo de uma pessoa afortunada, foi Maria. Foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador. Mas também há um exemplo, irmãos, que talvez você nem imagine que seja também uma pessoa afortunada. E essa pessoa foi um dos ladrões ali na cruz. De todas as que eu citei nesta noite, e outras que os irmãos poderiam citar, eu creio que ele foi o homem mais afortunado do mundo. Este homem era um criminoso, um ladrão, um homicida, um perdedor. A vida deste homem era uma vida marcada por diversos crimes e prisões. E com essa vida, nós temos que admitir que este homem, ele não tinha qualquer futuro. Ele não estava indo a lugar algum, ou melhor, ele estava indo sim para um lugar. Ele estava indo para o inferno. E apesar de tudo, este homem acabou sendo crucificado ao lado de Jesus. E eu creio, irmãos, que este homem, ele também foi escolhido desde a eternidade passada para ser um dos dois ladrões daquela profecia que dizia que o Senhor Jesus seria crucificado entre dois malfeitores. E é incrível a história desse homem, irmãos. É incrível porque antes dele entrar na eternidade, no último momento possível, ele recebeu o dom da vida eterna. Caso tivesse morrido em qualquer outra cruz, em qualquer outro tempo, em qualquer outro lugar, com certeza, este homem ele teria sido esquecido para sempre. Todavia, ele não morreu em nenhuma cruz, em nenhum outro tempo, em nenhum outro lugar. Mas ele morreu justamente no lugar, no tempo e na hora que Deus queria que ele morresse. Que foi ali no Calvário, fora de Jerusalém, numa cruz, e numa cruz bem ao lado da cruz que Jesus morreu. E porque ele morreu naquela cruz, ele pôde pedir vida eterna e ouvir as palavras de Jesus, palavras de vida eterna ditas por Jesus ali naquele momento. As palavras de Cristo na cruz é uma série de mensagens que nós começamos no último domingo, e nós começamos esta série de mensagens que se estenderá até o domingo da Páscoa, falando sobre as palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E hoje nós vamos para a segunda palavra de Jesus na cruz. Na verdade, essas palavras não são as últimas palavras de Jesus, mas essas palavras, melhor dizendo, foram palavras antes da sua morte, porque ele ressuscitou e ele ainda disse muitas e muitas coisas para nos edificar. Mas nós vamos então para a segunda palavra de Jesus na cruz, está em Lucas capítulo 23, versos 39 a 43. Eu convido a amada igreja a estar abrindo em Lucas 23, 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43.
Lucas 23, 39 a 43, a palavra do Senhor diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aquele ladrão ouviu as seguintes palavras de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem, na verdade, irmãos, ele não ouviu somente essas palavras. Ele se arrependeu e creu e foi salvo, porque naquele mesmo dia em que tudo isso aconteceu na vida dele, ele foi para o céu e continuará lá por toda a eternidade, ele também ouviu outras palavras. Mas lembre-se que esse homem aqui é o homem mais feliz, mais afortunado de todo o mundo. E eu quero dizer para você que você também pode ser essa pessoa feliz, afortunada, assim como este homem também foi. Tudo o que aquele homem obteve de Jesus também está ao seu alcance. Não é nada impossível. Você também pode obter, você pode encontrar Jesus do mesmo modo que ele encontrou. Você não precisa ser crucificado por causa dos seus pecados, de um crime, das suas injustiças ou iniquidades. Porém, ao ser afortunado, ou melhor, para ser afortunado, para ser o homem mais feliz do mundo e ir para o paraíso, assim como aquele homem, você tem que seguir alguns passos que ele deu ali também. E o primeiro passo para que você entre no paraíso e desfrute dessa vida eterna ao lado de Deus é admitir que é um pecador. A salvação que Jesus Cristo veio trazer a este mundo é uma salvação para pecadores. O Evangelho não é para pessoas boas, não é para pessoas que são boas de saúde espiritual, mas o Evangelho, Jesus Cristo, ele veio morrer por pessoas ruins, por pessoas más, por pecadores. Ele disse isso em Marcos 2,17. Irmãos, um pecador é uma pessoa que passa a vida em desarmonia, em clara e manifesta rebelião contra Deus. Esse comportamento ele inclui, dentre outras coisas, matar, roubar, mentir, adulterar, sonegar imposto, corrupção, avareza, idolatria, moralismo, hipocrisia e algumas práticas e atitudes que você nem imagina, como por exemplo, ganância, orgulho, não perdoar, impiedade. Mas olhando para a situação desse ladrão, podemos imaginar que é fácil um criminoso condenado que está morrendo em uma cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele admitir ser um pecador que está em rebelião contra Deus. Quantas vezes talvez nós já ouvimos casos de pessoas em que estão no leito da morte e naquele momento você tem a oportunidade de ir até aquela pessoa, falar do Evangelho para ela, e ela naquele momento entrega a vida a Jesus. Algumas pessoas, ao ouvirem esse caso, talvez possam pensar ou até falar para você: mas essa situação é muito fácil, né? À beira da morte, sem esperança nenhuma,
sem ter como se livrar dessa condição. Então é muito fácil crer, admitir que é um pecador e aceitar Cristo. Mas não é bem assim, meus irmãos. Notem que havia aqui neste caso 2 criminosos, porém apenas um se arrependeu. O outro permaneceu em rebelião contra Deus. No verso 39 nós vemos, diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele com certeza olhou para cima da cabeça de Jesus e viu lá aquela frase: este é o Rei dos Judeus. Mas apesar de ter lido esta frase, o seu coração ele permaneceu endurecido a ponto de não admitir ser um pecador, ser alguém que levava uma vida errada, que estava sendo castigado merecidamente naquele momento. O coração desse homem apenas nos revela a indignação, desprezo, rebelião, blasfêmia. Um coração revoltado que naquela ocasião aproveitou para cobrir o Salvador do mundo de todo tipo de injúrias. Ele não viu naquele momento uma oportunidade, uma porta aberta para ser salvo, mas ele despejou tudo que estava no seu coração pecador em cima de Jesus. E não é fácil uma pessoa admitir que é um pecador. Eu creio que essa, irmãos, amigos, deve ser a confissão mais difícil que uma pessoa pode fazer. O que as pessoas fazem nestes casos é se sentir bem, encontrando alguém que seja pior do que elas. Eu fiz isso, mas fulano de tal fez pior do que eu. Eu sou assim, mas olha ele lá, tá vendo? Ele é pior do que eu. Se eu sou isso, ele é pior do que eu ainda. Elas agem dessa maneira porque, na verdade, procuram se livrar de suas consciências culpadas. Procuram aliviar sua culpa, transferir essa culpa. Elas agem assim, meus irmãos, porque as suas mentes estão embotadas, os seus corações ainda estão cobertos pelo véu. Elas estão cegadas pelo Deus deste século que cegou o entendimento delas, como Paulo fala em 2 Coríntios 4, 3 e 4. E nesse estado elas não conseguem entender a gravidade dos seus pecados, o risco que elas estão correndo e o quanto Deus odeia o pecado. Aquele homem, naquele momento, o criminoso arrependido, ele não agiu assim. No verso 41 do nosso texto ele disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que ele está dizendo aqui? Ele está admitindo ser um pecador. Ele está admitindo que a pena recebida, a crucificação, era merecida do ponto de vista da justiça. E ele também admitiu que os seus pecados ofendiam a santidade de Deus e ofendiam as pessoas. As suas palavras, elas na verdade demonstram algo que antes não havia em sua vida: o temor de Deus. Meus irmãos, esse homem naquele momento, ele admitiu, irmãos, ser um pecador digno de morte por causa dos seus pecados. Ele tinha consciência que deveria pagar pelos seus crimes, tanto ao Estado como a morte espiritual nas mãos de Deus. E admitir que é pecador é isso. É reconhecer que você não merece nada de Deus.
que na verdade nós merecemos sim alguma coisa, que é a condenação eterna. É confessar nossa condição pecaminosa diante da sua santidade, sem tentar muitas vezes se esconder entre as árvores do jardim, nem atrás das folhas de figueiras, como fizeram Adão e Eva. É assumir que somos pecadores e que isto, meus irmãos e amigos, não é culpa de ninguém, mas apenas nossa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pecados, e todos um dia vão prestar contas de todos os seus atos diante de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. Muitas pessoas querem entrar no paraíso, mas não querem abandonar os seus pecados. Lá no nosso seminário, na época da Romaria, do Padre Cícero, que acontece ali no período do Dia de Finados, feriado de Dia de Finados, nós sempre fazemos ações evangelísticas ali. Os alunos são treinados, são orientados e existem alguns métodos que eles usam para evangelizar os romeiros. E um dos métodos é o evangelismo das 3 portas. Você coloca um cavalete e um tablado com 3 portas. E você chama as pessoas, vem aqui, venha ver 3 coisas que Deus não pode fazer. Quer saber? Abre aqui a primeira porta. Então ela abre a primeira porta. Está escrito lá que Deus não pode mentir. Aí ele explica, vem a segunda porta, abre aqui também a segunda porta. Deus não muda. E a terceira porta, Deus não pode deixar nenhum pecador entrar no reino dos céus. E nesse momento em que a pessoa vê isso, ela para, fica pensando, analisando, é explicado aquele motivo, mas grande parte daquelas pessoas vão embora, viram as costas. Elas querem uma salvação, mas não querem abandonar os seus pecados. Mas é impossível Deus deixar um pecador não arrependido entrar no reino dos céus. Se você quiser ir para o paraíso, ser feliz, afortunado, abençoado aqui e na eternidade, deve dar o primeiro passo. Admitir que é pecador. Aquele homem deu esse primeiro passo. Ele admitiu que naquele momento ele estava sofrendo aquela pena, aquele castigo, o pior tipo de morte que um criminoso poderia suportar, porque ele era merecedor. Ele infringiu a lei. Ele pecou contra Deus. Ele admitiu ser um pecador. Mas há um segundo passo para quem deseja entrar na eternidade, desfrutar desse paraíso. É ter uma atitude diferente em relação a Jesus. Essa atitude, meus irmãos, ela envolve alguns reconhecimentos. E quais seriam esses reconhecimentos? Primeiro, você deve reconhecer que Jesus não foi um pecador. Também reconhecer que Jesus não era um impostor. E ainda reconhecer a autoridade de Jesus sobre a vida. E nós conseguimos enxergar todos esses reconhecimentos na vida daquele ladrão. Ele reconheceu que Jesus não foi um pecador, porque ele diz: este não fez nada para merecer isso. Nós sim fizemos e merecemos.
Ele também reconheceu que Jesus não era um impostor, porque ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele acreditava na frase que estava acima da cabeça de Jesus: este é o rei dos judeus. E ele também reconheceu a autoridade de Jesus sobre a vida. E todos esses reconhecimentos, irmãos, levaram ele a confessar que Jesus é o Filho perfeito de Deus. No verso 41 ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Apesar de ser um pecador, ele pôde declarar naquele momento que Jesus era sem pecado, que Jesus não tinha cometido nenhum delito, que Jesus, pela mão dos homens, de maneira injusta, como Pedro vai dizer no seu sermão em Atos capítulo 2, foi crucificado. E ao dizer que Jesus não tinha nenhum mal em nenhum lugar, porque ele estava ali sendo condenado injustamente, o ladrão estava acreditando que Jesus é o Salvador, o Filho perfeito de Deus. Agora, um detalhe interessante: você deve lembrar que antes esse ladrão ele blasfemava contra Jesus. Na passagem paralela a essa, em Mateus capítulo 27, verso 44, você vai poder conferir ali que ambos os ladrões eles estavam blasfemando contra Jesus. A atitude deles era a mesma, de lançar todas aquelas blasfêmias, todos aqueles impropérios, todas aquelas xingações contra Jesus. Mas olhando para esse texto, o que acontece? Ele muda a sua atitude, ele muda a sua fala, ele muda o seu comportamento. Como é que isso aconteceu? Como ocorreu essa mudança? Como aquele homem passou da blasfêmia para a crença? Creio, irmãos, que os atos e as palavras de Jesus ali na cruz, elas causaram um impacto diferente na sua mente. E não foi algo no sentido de descrença e zombaria, mas de arrependimento e fé. Ele sabia, meus irmãos, a razão pela qual Jesus estava sendo condenado. Reivindicar ser o Messias, o Rei dos Judeus. Observar aqui, mesmo diante de todo aquele sofrimento injusto, de todo aquele escárnio, Jesus ele reagiu com amor. Ele com certeza ouviu a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele notou que nesta oração Jesus chama a Deus de Pai. E a atitude das palavras de Jesus quebrantou o coração daquele homem. Por isso, para o ladrão não havia dúvidas de que Jesus foi preso ilegalmente, acusado falsamente, condenado erroneamente e executado injustamente. No dia 16 de junho de 1944, aconteceu a execução de George Stinney Jr., um garoto negro de apenas 16 anos. Ele foi acusado de matar 2 crianças, 2 meninas brancas. O seu julgamento durou 1 dia e ele foi condenado com 16 anos à cadeira elétrica. No momento em que ele foi colocado na cadeira elétrica, por ele ser pequeno,
e a cadeira é projetada para adultos, tiveram que colocar uma lista, tipo uma lista telefônica embaixo, para que ele sentasse, ficasse mais alto e aquela parte da cadeira elétrica pudesse alcançar sua cabeça. Ele foi condenado injustamente, porque anos depois o caso foi reaberto, foi investigado e ele não teve culpa nenhuma no assassinato daquelas duas meninas brancas. Mas, irmãos, esse exemplo não foi o maior erro judicial. O maior foi ter condenado Jesus à cruz. Esse foi o maior erro judicial, porque Jesus ele não cometeu nenhum pecado. Nós olhamos lá em Pedro, e Pedro vai destacar isso, que ele não cometeu dolo nenhum. Ele não disse nada. Citando Isaías, Pedro vai falar que ele foi como um cordeiro mudo em direção ao matadouro. Você já viu matarem um carneiro? É muito interessante. Parece que ele sabe que vai morrer. Ele não apresenta nenhuma resistência. Ele fica quietinho, bem calmo, não faz nada. Foi como esse cordeiro que Jesus foi levado injustamente à cruz para carregar sobre si os nossos pecados. Estude a vida de Jesus. Examine as suas palavras, a sua atitude, a sua biografia. Quanto mais você conhecer Jesus, eu creio que mais claro e mais convencido você estará de que Ele é o Filho perfeito de Deus, que Ele não pecou, que por Ele ter essa vida perfeita, só Ele poderia subir naquela cruz e tomar o meu lugar, tomar o seu lugar, para que pudéssemos ter vida. Se você quiser ir para o paraíso, tem que ter uma atitude diferente em relação a Jesus. Eu não posso olhar para Jesus apenas como meu Salvador. Eu tenho que olhar para Ele como meu Senhor, como o Senhor da minha vida, da minha família, dos meus negócios, dos meus estudos. Eu não posso olhar para Jesus como aquela criança que está sempre no colo da sua mãe, precisando do amparo dela. Eu não posso olhar para Jesus apenas como aquele que continua pregado naquela cruz e parece que nunca saiu de lá. Eu não posso olhar para Jesus como o mundo olha, como um revolucionário, um reacionista, ou alguém que veio apenas para ser um mártir. Eu não posso ter essa visão de Jesus se eu quero ir para o paraíso. A minha visão de Jesus é como Senhor, como Salvador perfeito, que derramou seu sangue por nós, pelos nossos pecados. Essa é a visão que temos que ter de Jesus. O Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado, aquele que deixou a sua glória, assumiu a posição humana, não pecou, subiu aquela cruz, foi morto, sepultado, mas ressuscitou. Hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pelos que creem nele. Mas um dia ele vai se levantar dali. Ele virá às nuvens levar a sua igreja. Mas ele também virá uma segunda vez, quando vai instalar o seu reino neste mundo. E nós vamos governar com ele por toda a eternidade. Qual a visão que você tem de Jesus? Eu espero que a sua visão hoje mude. E que a sua visão de Jesus seja essa. A que aquele homem teve. O Filho perfeito de Deus. O único mediador entre Deus e os homens. O único caminho para que você chegue a Deus. O único que pode
te purificar dos seus pecados, te perdoar e te dar a vida eterna. Aquele homem queria ir para o paraíso, de fato ele foi, porque ele admitiu ser um pecador. Ao admitir, ele também teve uma atitude diferente em relação a Jesus. Mas não só isso, ele também clamou pelo que Jesus oferecia. Observe que ambos os ladrões, eles pediram salvação. No verso 39 diz, na parte B, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Percebam aqui que esse ladrão que blasfemava, ele se viu cara a cara com a salvação de Deus. Ele se encontrou pessoalmente com Jesus na cruz. E ele também pediu salvação, mas não recebeu. Porque ele não desejava a salvação da sua alma, ele queria a salvação do sofrimento. Era isso que ele ansiava no seu coração. Ele queria ver Jesus fazer um milagre naquele momento e descer daquela cruz, tirar ele, tirar o outro. Ele queria desfrutar apenas das coisas deste mundo. Não é muito diferente de pessoas que vão em busca do Evangelho e encontram esse Evangelho que promete mundos e fundos para as pessoas, mas não promete o principal, que é Jesus Cristo. E muitas pessoas estão indo nessa direção, elas estão em busca dessa salvação, mas é a salvação do pare de sofrer, é a salvação de um problema familiar, de um problema conjugal, de um problema na empresa, é uma salvação de algo apenas material que está lhe trazendo um prejuízo. Mas Jesus Cristo diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valor tem isso? Nada. 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 E esse era o anseio do coração deste ladrão. Ele queria apenas a salvação do sofrimento. E saibam de uma coisa, é possível se encontrar com Jesus na cruz e não receber salvação. Isso é possível. Já a petição do outro ladrão, ela teve um enfoque diferente. No verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uma oração simples, uma petição simples, uma petição que não teve muito palavras polidas, não é? Não foi uma petição demorada. Ele simplesmente disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele acreditava que Jesus era rei, que ele tinha um reino. E o seu pedido foi o reconhecimento de que a sua maior necessidade não era mais descer da cruz, como antes ele blasfemava como seu companheiro, mas a sua maior necessidade não era também ser livre daquele sofrimento. A sua petição, ela confessa que a sua maior necessidade ela ia além das coisas deste mundo, por mais urgentes que elas fossem. Por mais importante que seja o teu trabalho, a tua carreira profissional, aquilo que você almeja, por mais importante que seja algo no qual você tem colocado o seu coração, meu irmão, minha irmã, tudo isso vai passar. Jesus Cristo nos ensina a priorizar o seu reino em primeiro lugar, a buscar o seu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós só não desfrutamos mais das bênçãos de Deus porque muitas vezes nós somos infiéis. Nós desobedecemos a palavra.
Nós não queremos colocar o nosso coração nos mandamentos de Deus, que são vida para nós. O nosso desejo sempre é as coisas desse mundo, ter prazer nas coisas desse mundo, ter satisfação nessas coisas, embora nem todas elas sejam um pecado. Mas a questão é prioridade, irmãos. Prioridade. Ele viu que a sua maior necessidade, a sua prioridade ali naquele momento era essa: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E isso aqui, meus irmãos, tanto para nós que temos Cristo, como para você que ainda não tem, isso significa fé que confia na graça. Fé que confia na graça para a salvação. Fé que confia na graça que, se eu for fiel a Deus, buscar o seu reino em primeiro lugar, Deus vai acrescentar todas as demais coisas. Nada vai me faltar, porque Ele é o nosso pastor. Meus irmãos, não havia nada que Ele pudesse fazer para compensar os seus erros e pecados. Não tinha como naquele momento Ele corrigir a sua vida. Não tinha como Ele realizar nenhum rito religioso. Mas Ele teve aquilo que era necessário naquele momento. Apenas a fé em Jesus, como instrumento visível da graça que veio sobre Ele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta oração de fé, irmãos, ela recebe uma promessa certa, garantida, maravilhosa. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estar com Jesus já seria maravilhoso. Quanto mais no paraíso, né? A salvação deste homem foi pura graça. Não houve nenhuma censura por só reclamar na última hora. Não houve recriminação. O arrependimento e a fé naquele momento foram aceitos. Não houve batismo. Não houve forçação de barra, né? Eu dizer que quando o ladrão, o centurião fura o lado de Jesus e sai água, aquela água foi o batismo desse bandido. Não é isso. Isso não existe. O batismo não salva ninguém. O batismo não é condição para você entrar no reino dos céus. O arrependimento e a fé foram aceitos. Jesus não disse para ele não. Pelo contrário, hoje estarás comigo no paraíso. De graça, irmãos, tudo foi perdoado. Esse é o tipo de salvação que se deve pedir, porque é exatamente o tipo de salvação que Jesus oferece. Salvação pela graça mediante a fé somente. Não existe, irmãos, nenhum outro meio de salvação que não seja pela graça mediante a fé somente. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé somente. E sempre continuará sendo. E aquele homem, irmãos, naquele momento, ele se arrependeu, ele creu, ele clamou pelo que Jesus poderia dar. E por isso, ele pôde então ter um lugar assegurado no paraíso, viver a eternidade com Deus
Foi um homem feliz, um homem abençoado, o homem mais afortunado do mundo. Quando nós lemos essa passagem sobre o que Jesus disse a esse ladrão arrependido, normalmente as pessoas elas focam que a palavra importante aqui é a palavra paraíso. O paraíso aqui, irmãos, é a nossa morada celestial que está sendo preparada por Jesus. Ele disse isso em João 14, 1 e 2. Isso é importante. Importante nós sabermos que nessa morada não vai haver choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrimas, nem sofrimento. Não vai haver pecado. É importante saber de tudo isso. Mas a salvação não é realmente sobre o paraíso. Você percebe isso aqui? A salvação não é realmente sobre o paraíso. O paraíso é o resultado de algo muito melhor. E esse muito melhor, sabe o que é? É a intimidade com Jesus. Porque ele diz aqui: hoje estarás comigo no paraíso. Estar com Jesus é o que faz o paraíso ser um paraíso, entendeu? É isso. Quando ele foi pregado naquela cruz, o ladrão arrependido encontrou o que ele estava esperando por toda a sua vida. Uma relação pessoal e íntima com Deus vivo através de Jesus. Quantas pessoas não buscam isso, irmãos? Quantas pessoas estão infelizes, insatisfeitas? Quantas pessoas estão curtindo o pecado, ou melhor, sendo curtidas pelo pecado? Quantas pessoas estão buscando felicidade, satisfação em ter as coisas, em conquistar as coisas? Quantas pessoas não buscam essa felicidade nas portas que se abrem nesse mundo? Quantas e quantas vezes aquele homem roubou e ele pegou o produto daquele roubo, chegou ali no seu local, no seu esconderijo e se alegrou, mas aquilo ali se acabou e logo ele pensou: não, tenho que roubar de novo, porque veio uma felicidade momentânea e depois a tristeza. E ele sempre nessa busca, mas chega um momento que agora não dá mais. Mas ali no último momento da sua vida ele encontrou a fonte da verdadeira felicidade, Cristo Jesus. Um dia você encontrou com Jesus e arrependido você creu na sua pessoa e obra. Você desfruta da certeza da salvação. Você já passou da morte para a vida. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida, um lugar garantido ali no paraíso. Por isso, viva de acordo com esta salvação. Ame a Deus, ame a Jesus, ande no Espírito, testemunhe da sua graça para outros que estão espiritualmente mortos, sem Deus, sem razão para viver, sem a esperança e a certeza da vida eterna. Desfrute da bênção de ser perdoado, feliz, afortunado. Mas você que ainda não se arrependeu, você pode agora receber as mesmas bênçãos e pode ser afortunado como um ladrão arrependido. Se alguém aqui nessa noite entre nós que ainda não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, se Deus está hoje oferecendo a sua graça, receba essa graça. Creia nessa graça. Confie nessa graça mediante a fé. Não confie em você. Você não tem nada pelo qual você possa confiar, a não ser entregar os seus pecados na cruz para que você seja salvo.
Confia em Deus, confia em Jesus, admita que você é um pecador. Tenha uma atitude diferente em relação a Jesus. Clame pela salvação dele nesse momento, que ele não vai tapar os seus ouvidos, ele não vai virar as costas para você, ele não vai dizer o teu pecado é imperdoável, não. Mas ele está de braços abertos para te receber. Basta que você confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja tomar essa decisão, a Bíblia diz que basta você falar com os seus lábios, confessar aquilo que já está no seu coração. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não há dificuldade nisso. Aquele homem, no último momento da sua vida, ele não deixou a oportunidade de escapar por entre os seus dedos como outro. Mas tocado pela atitude e pelas palavras de Jesus, ele se arrependeu, ele creu, ele clamou, ele confiou em Jesus. Dê esses passos em direção à cruz. Se você quer ser feliz, abençoado, afortunado, só existe esse caminho. Só existem esses passos que você tem que dar para desfrutar dessas bênçãos. Desses passos pela fé. Admita que você é pecador. Admita que você não tem como se livrar desses pecados. Aquele homem não tinha como se livrar daquela condenação. Clame ao Senhor. Clame como Ele. Eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que não tem como me livrar dessa situação, a não ser o Senhor que pode fazer isso. Clame a Ele, porque Ele é a provisão de Deus, a única provisão de Deus para a nossa salvação. Não existe outro. Dê esses passos. Desfrute essa salvação mediante a fé. Só Deus Ele pode lhe dar. Confesse a Cristo. Diga, Senhor, eu quero ser feliz, ser abençoado, ser afortunado, mas eu não quero da minha maneira, eu quero a maneira de Deus, crendo em Jesus como meu Senhor e Salvador. Irmãos, ambos tiveram oportunidade, mas só um fez bom proveito. Um começou blasfemando, mas foi capaz de analisar as circunstâncias, ver além das aparências, interpretar a situação como sendo sua última chance. O outro, ele fez pouco caso. Um foi da cruz em direção ao paraíso. E o outro, nós sabemos onde ele está nesse momento. Ele foi da cruz para o inferno. Por isso, faça bom proveito dessa oportunidade. Arrependa-se de todos os seus pecados. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele não deseja ver você no inferno, mas Ele deseja encontrar com você no paraíso. Então é muito simples. Se você quiser ir para o paraíso, ser feliz, fortunado, abençoado aqui na eternidade, é muito simples. Basta apenas dar 3 passos. Admitir que é pecador, ter uma atitude diferente em relação a Jesus e também clamar pela salvação mediante a fé que Jesus Cristo oferece.
ali no céu, poder-se-á perguntar ao ladrão salvo: qual foi o dia mais feliz da sua vida? Eu tenho certeza, irmãos, que ele dirá: o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que eu fui crucificado. Com certeza ele dirá isso. O dia em que eu fui crucificado. E se no inferno perguntarem ao ladrão não arrependido qual o pior dia da sua vida, com certeza ele também dirá: o dia no qual deixei escapar minha última chance. Você vai deixar escapar essa oportunidade? Eu espero que não. Espero que você faça como aquele ladrão arrependido. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ouvirás do Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus coloque essa palavra em nossos corações. Amém?